Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. O nosso capítulo de hoje é o de número 87. Se curtirem o vídeo, se gostarem, por favor, deem a curtida, deixem aquela mãozinha azul com o dedinho ok, e nós agradecemos muito. O título da mensagem 87 é Por que dormis? Uma pergunta feita por Jesus aos seus discípulos, aos seus apóstolos que foram com ele na oração do horto, e ele pede para que eles fiquem em vigilância enquanto ele vai orar, mas quando ele volta, os encontra dormindo. E Emmanuel repete esta pergunta, colocando-a como título da mensagem para as nossas reflexões, transferindo para nós a pergunta feita pelo Cristo. Então está lá na narração de Lucas, no Novo Testamento, no capítulo 22, no versículo 46. Palavras de Jesus. Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Nós vemos aqui um problema e uma solução. Quando nós enfrentamos grandes embates, é difícil permanecermos com a vibração alta, não é? Ficamos combalidos, nos ressentimos do choque quando chega um grande problema em nossa vida. Esse é um problema. Mas Jesus nos traz a solução. Levantai-vos e orai. Então, quando ele fala em levantar, que eles estavam lá, não é? Dormindo, não estavam em pé, obviamente. Então ele diz, levantai-vos. Existe essa questão física, mas aí tem um sentido também o quê? Mental. Levantai-vos. Levantar a vibração. E ele dá o como. Orai. Levantai-vos e orai. Precisamos estar vigilantes, né? Vigilantes, porque senão não vamos nem perceber que estamos ali nos deixando ir como aquele barco ao léu, mar adentro, por invigilância, por não estarmos percebendo que certo estado de coisas que vai nos acontecendo é porque vamos nos deixando ir, não detemos as nossas tendências que nos prejudicam. Tendências a ficarmos remoendo situações, remoendo mágoas, remoendo ressentimentos, remoendo raivas, irritações, remoendo medos, remoendo. As questões nos impactam, precisamos elaborá-las da melhor forma como o Cristo nos recomenda. Onde que o Cristo nos recomenda? Em todo o seu Evangelho. São lições e recomendações todo o tempo. É claro que vamos buscar a recomendação certa para a situação que estejamos vivendo, para o momento que estejamos vivendo. Emmanuel, então, vai nos colocar o seguinte: nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso, fundamental, evitar situações de acomodação em prejuízo das atividades do bem. Essas situações de acomodação é em vigilância, não é? É estarmos ali como se não fôssemos espíritos imortais reencarnados para trabalharmos o nosso progresso moral. Muito levado pela invigilância, quando sabemos. Nós sabemos, nós espíritas sabemos
Cada um vai responder pelo que sabe e pelo que faz. Nós, como aqueles que estamos reencarnados com responsabilidades perante o nosso próprio caminhar, nós temos que responder pelo que estamos fazendo a cada passo do caminho, já que optamos, sim, em sermos cristãos e em sermos espíritas. Bom, continua o nosso Emmanuel dizendo: o Evangelho de Lucas, da onde foi extraído esse versículo, nessa passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza. Sim, Jesus tinha falado com eles que se aproximava o momento onde ele seria entregue, morto e voltaria ao terceiro dia. Então eles sabiam que ficariam sós, fisicamente falando. E é claro que quando ainda estamos neste mundo, ainda como espíritos imperfeitos que ainda somos, fragilizados, e nos é muito importante encontrar irmãos na estrada que tenham a segurança, que nos passem confiança, estímulo. Imagina quando esse irmão é Jesus. Imaginem. Nem dá para imaginar. Nem dá para imaginar. Eles estavam abatidos? Estavam. Eles não eram espíritos puros. Quem era Jesus. Jesus escolhe pessoas como nós, com potencial para desenvolver bem o trabalho que estava pela frente, claro. Para que nós nos apoiássemos no exemplo desses companheiros, já que, olhando o Mestre, nós podemos dizer: mas Jesus é espírito puro, como é que eu vou fazer o que ele faz? Mas aí temos quem? Temos aqueles que ele escolheu, com a missão de semear o Evangelho depois da sua partida. E então, lembrando, que Jesus não deixou nada escrito. Foram os seus discípulos, lembrando que duas das narrativas, a de Mateus e a de João, são dois apóstolos de Jesus. Então, Jesus não deixou nada. Do que nós estamos recebendo dos apóstolos e dos discípulos dos apóstolos, que deixaram para nós esse legado da narrativa do Evangelho. Emmanuel nos diz isso então, que eles estavam dormindo de tristeza, enquanto o Mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor, quando os chama a atenção, sabia que eles estavam abatidíssimos, mas aquilo não seria justificativa para fazer baixar, ou, como Jesus mesmo diz, para entrarem na frequência da tentação, que é a fraqueza, Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque diante das grandes dores. Estavam ali em choque, sabiam que iria acontecer, mesmo que ainda não tivesse acontecido. Era uma mistura de tristeza e, inevitavelmente, medo do que estava para vir. Nós também sentimos isso. É claro que eles estavam ali durante 3 anos, tiveram a presença física de Jesus os acompanhando. Nós temos o Evangelho, nós temos a doutrina espírita e nós temos 2000 anos em que estamos sendo apresentados e reapresentados ao Evangelho e convidados e reconvidados a exercitá-lo, e estamos fazendo, e estamos obtendo progresso. Só que é claro que neste momento, talvez a primeira encarnação em que estejamos tendo contato com a doutrina espírita, já que ela é muito recente, é do século XIX, então essa é a encarnação mais importante de todas. Hoje, melhor do que nesses últimos 20 séculos, temos condições de entender e trazer os ensinos de Jesus
para o nosso dia a dia como nunca antes, no sentido de entendimento do que Jesus falou, tendo a reencarnação como a grande chave, a continuidade, a solidariedade dos mundos na nossa progressão espiritual. Tantas informações que a doutrina espírita nos dá e que nos faz dizer, mas é claro, mas isso agora faz todo sentido. Ah, mas agora sim, agora eu estou entendendo por que eu estou aqui. O que eu vim fazer? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Quer dizer, para onde eu vou, mundo espiritual, não é? Para onde eu vou em termos de nível vibratório, depende de nós estarmos despertos, atentos, vigilantes, levantando-nos e orando para não entrarmos em tentação. E o nosso Emmanuel continua. O aprendiz, nós, seus discípulos, figuraremos o mundo como sendo o campo de trabalho do reino. Então, está aí o nosso campo de trabalho, onde nos esforçamos e nos esforçaremos, operosos e vigilantes. Não dá para parar. Não é parar para descansar, não é parar para os nossos momentos de lazer. É parar na atenção do que nós estamos fazendo. É o tom com que respondemos, porque é o dia inteiro. Nós estamos lá trabalhando, ou no nosso repouso, ou no nosso lazer, e estamos interagindo conosco e com o outro. Qual é a qualidade dessa interação? Estamos sendo cristãos nessa interação? Não é? Em todo momento. Não é aquela atenção obsessiva, e agora? Senão a gente adoece. Mas vamos pensar como Santo Agostinho nos convida, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, num comentário do Livro dos Espíritos, a questão 919. O que fazer no ser de perfeitos? Né? Sermos perfeitos, o que fazer? Devemos... Jesus é o nosso modelo, o nosso guia, e a nós? E nós? Estamos caminhando para a nossa também pureza relativa. Mas não precisamos ficar assim o dia inteiro. E aí? Estou fazendo o quê? Estou fazendo... Não ficarmos nos atazanando. É uma atenção suave, uma conversa amiga, uma conversa fraterna, à noite, na hora de deitar, diz Santo Agostinho. Nós repassarmos o nosso dia. Então, fazemos uma avaliação, todo o trabalho é passível de ser avaliado. O nosso dia é um dia de trabalho. Então, é justo que também o avaliemos. Ao final do dia, nós nos questionarmos, nos perguntarmos e refletirmos como foi a qualidade do nosso dia. Como foram as escolhas que realizamos nesse dia. Ok. Não é? Continuando aqui o nosso Emmanuel. E isso compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. O que é resgate total das criaturas? Sim, Jesus continua sendo governador do planeta Terra e se desdobrando em todos os esforços para garantir que todos nós do planeta Terra estejamos trabalhando da melhor forma a nossa evolução. Como? Providência divina faz o quê? Providenciando os recursos para os exercícios de aprimoramento. E aí é o que Emmanuel diz aqui. Para o resgate total das criaturas. Sim, como que ele faz isso? Ele providencia os recursos. Ele dá a vara. Ele ensina a pescar, mas quem vai pescar somos nós. O resgate total das criaturas a parte dele ele faz, e a parte do resgate. Então, se nós estamos lá, pessoa, um náufrago,
e alguém joga a corda no mar com uma boia, ok, é isso que Jesus faz. Mas ele não vai poder ser o náufrago a pegar a boia. Esse é o trabalho do náufrago, não é? Então, a boia está aí. E aí nós estamos ali. E se eu deixo a boia passar? Não tem problema, daqui a pouco ela passa de novo. Não vamos esquecer que nós não somos espíritos náufragos como o encarnado no mar. Nós não morremos. Então não tem problema, porque daqui a pouco passa de novo. Outra boia. Se a gente deixar passar mais à frente, outra boia vai passar. Vai ter uma hora que a gente vai pegar nessa boia. Vai ter, vai chegar. E ele continua. Recordando a prece no Getsemane, lá no horto, que Jesus foi orar, somos obrigados a lembrar, né, porque ele foi lá orar, mas os outros ficaram com a missão de ficarem despertos, fortalecendo na vigilância e na prece aqui, na retaguarda, e dormiram. E é isso que Emmanuel vai dizer, recordando a prece, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos, não está falando espírita, exclusivamente. Nós somos cristãos, mas existem outros cristãos também, outras fileiras cristãs. E então ele fala, não destaca nenhuma para estar todo mundo junto. Inúmeras comunidades de alicerces cristãos, porque teríamos então, a priori, o compromisso de seguirmos o Cristo, se somos cristãos, não é? De alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, aquilo que falamos da qualidade. Pode ser no trabalho, pode ser no lazer, pode ser em momentos de repouso, como está sendo a qualidade dos nossos relacionamentos. Dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal em soluços tardios. Porque ele diz aqui acima, referem-se à sua, falam do Cristo, referem-se à sua exemplificação. Mas o que fica faltando? Também eles exemplificarem. Então, nós temos que ficar vigilantes para que nós não sejamos eles, no caso, não é? Não venhamos a ser nós, porque nós queremos, sim, falar de Jesus e buscar exercitar as suas lições. Precisamos estar muito vigilantes, porque a gente pode, numa distração, começar a só falar e não prestar atenção no que está fazendo. Às vezes, nos perdendo, prestando atenção no que o outro está fazendo. E aí nós perdemos o foco sobre nós. E o nosso Emmanuel continua dizendo: ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Qual é a interrogação do Cristo? Vamos falar exatamente as palavras? Por que estais dormindo? Ouçamos a interrogação do Salvador. Por que estais dormindo? Isso é importante, porque durante o dia eu, pelo menos, várias vezes, olho totalmente sem dar conta. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho. Não é que a gente tenha que ficar buscando trabalho, arrumar e fazer. Não, é esse trabalho interno de trazer essa qualidade moral para as nossas escolhas.
essa qualidade cristã para as nossas escolhas. Ah, isso é desafio, né? Isso é difícil. Para você isso é difícil. Para mim é muito, 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 muito. Exige muito, 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 muito. Meu homem velho é gigante, é o pé grande. Então, é um esforço. Principalmente da gente respirar fundo e desacelerar, procurar se colocar um pouco à retaguarda do que está acontecendo, do que está acontecendo. Kardec dizia que se colocava acima, como se as coisas estivessem acontecendo com ele, aqui embaixo, e ele vendo de fora, antes de agir, como se fosse uma situação onde ele visse, olhasse e visse, precisamos estar desacelerados para isso, não é? Para podermos refletir antes de agir. Kardec fazia isso. E ele nos diz: quanto a ti, que ainda te encontras na carne, nós encarnados, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Os interesses do Redentor é o nosso bem-estar, é o nosso crescimento. Esses são os interesses. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações através de pesadelos e fantasias. E aí o despertar é sempre amargo, não é? É sempre difícil. É um esforço diário, ninguém aqui é perfeito, não adianta a gente ficar neurótico com isso. Vamos buscar aquela máxima da calma. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Vamos manter aquela supervisão, aquela atenção amorosa de nós para conosco, aquela conversa fraterna. O que é que você está pensando agora? Você já parou para pensar no que você está pensando? Que sentimento é esse que está te tomando? O que você sabe sobre isso? Vou contar para vocês agora, esse é o final da mensagem, vou contar para vocês um caos. Um dia, uma pessoa muito querida minha me falou uma coisa quando eu não esperava, e eu fiquei tão abatida, mas eu fiquei me sentindo tão injustiçada por aquela falta de consideração, que foi uma falta de consideração. E eu fiquei muito abatida, abatida no sentido mesmo de ressentida, né? De magoada. E aí uma outra pessoa muito querida minha chegou perto de mim e disse o seguinte: mas você sabe tanta coisa, você não está vendo que se você usar o que você sabe, tudo vai mudar? Não é espírita, mas convive de perto comigo e me conhece, né? Sabe dos esforços, do estudo. E, no entanto, a gente vê que são pessoas que sabem o que agora eu estou buscando saber. Quando essa pessoa, então, ela foi provavelmente o instrumento de que se serviu o meu anjo guardião, porque eu já estava surda para ele. Nem sintonia zero. E aí eles fazem isso, eles usam pessoas que estão em volta, que podem nos trazer sonoramente, materialmente, através da voz humana, que estejam bem sintonizadas, porque para eles poderem nos ajudar. E aí eles usam de uma boca abençoada. Humberto de Campos, o irmão X, ele tem histórias excelentes em que ele usa essas figuras alegóricas para contar história, né? Então o anjo usou uma boca iluminada para levar a sua mensagem. E aí
né? O perturbador usou de uma boca triste, de uma boca que estava ali, que foi acertada com um espinho da maledicência, porque estava ali pronta para aquele espinho da maledicência, estava favorável. Então nós vamos sendo esses instrumentos. Queira Deus que a gente possa ser sempre instrumento do bem, não é? Sabemos que às vezes a gente também, e os outros também, não é, são instrumentos de perturbação, mas isso é prova, né? Isso é prova, não é para que a gente caia, é para que a gente exercite a superação e a conquista das virtudes. Então nós estamos aí, no esforço. Eu parei, congelei quando a pessoa disse isso, não é? E realmente a partir daí tudo mudou, porque me deixou tão impactada positivamente aquilo que eu escutei, e só pude dizer assim, é mesmo, uma coisa muito, muito legal mesmo. Bem, queridos amigos, vamos então à nossa prece de reconhecimento e de gratidão ao nosso querido Mestre Jesus. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pela nossa encarnação, pelos recursos que recebemos, pelos desafios que nos fazem exercitar o que aqui viemos fazer, Senhor. Abençoa-nos, Jesus, em nossos esforços, abençoa nossos dias e nossas noites, abençoa, Senhor Jesus, a nossa ligação com o nosso anjo guardião. Abençoa este amigo querido, Senhor. Abençoa também a nossa família, os nossos amados. Abençoa, Jesus, a todo nosso irmão de humanidade. Em especial, Senhor, aquele irmão, aqueles irmãos que estejam em sofrimento aonde quer que se encontrem. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Louvamos-te, Senhor, e amamos-te tão profundamente. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos juntos mais uma vez com o programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.